Pois é, gente. Estamos aqui em 2015. Hoje é o dia 3 de janeiro, né? São 18 horas deste bonito dia de sábado, aqui em Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil. Está hoje fazendo um bonito dia de sol. Amanheceu hoje não muito quente, uma temperatura bastante agradável, 17 graus e meio. Para nós aqui no sul do Brasil é uma temperatura agradável, não é frio. A gente gosta do frio, né? Nem todos, mas minha esposa e eu gostamos. E aqui estamos para fazer o vídeo da lição número 6. O que você vai receber não é o que está vendo. Aquilo que o olho não viu, nem a mente conseguiu imaginar. Nunca se ouviu falar sobre como na realidade é. Nunca se viu uma foto, nem um vídeo, nem nada. E isso é o que nós vamos receber, não é? Então, o incrível após isso é que aquilo que Satanás promete, que nós podemos ver, é insignificante na sua fase boa. E o pior vem depois, quando vem os resultados do que ele prometeu. Mas vamos estudar a nossa lição de hoje, né? Ela vai do dia 31 de janeiro a 7 de fevereiro. Eu achei muito interessante aqui as ilustrações do olho. De um lado tem uma Bíblia, tem uma coroa, tem um amor, tem uma família. Do outro lado tem a seringa das drogas, o álcool, as armas, o cigarro, a maconha, bebidas. Precisamos refletir sobre essas coisas, né? Talvez isso não nos atinja, mas temos muito a ver com isso. É verdade. Santíssimo e poderoso Deus, Tu sabes todas as coisas. Nesta semana estudaremos a respeito da Tua capacidade de saber as coisas. E o que mais nos deixa impressionados é que Tu sabes o futuro. Isso é bom. Gostamos muito disso, porque isso nos dá segurança. Vamos estudar esse assunto hoje. Que o Teu Espírito nos acompanhe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos estudar então. Não quero dizer que eu vou esgotar o assunto desta lição. Tem muita coisa. Essas lições aqui sobre provérbios não são difíceis. A dificuldade dela é que elas são lições vastas, amplas, abrangem uma amplitude de assuntos, de temas, de enfoques incrivelmente grande, né? Mas vamos ver aqui o verso, Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Aqui por trás está exatamente a estratégia de Satanás. Escuta bem, vamos ver. Olha só. O que Satanás promete nunca é ruim. Ele não chega naquela tentação. Por exemplo, vamos imaginar uma tentação. Um cartaz de cinema, aí apregoado num cinema qualquer, aí num filme, ou pode ser num vídeo ou numa novela, sempre atraente. Convenhamos, é sempre gostoso. Eu lembro quando era mais jovem, aquelas propagandas de cigarro. Que coisa mais linda! Eu gostava de assistir. Nunca me sentia atraído pelo cigarro. Felizmente, esse não é o meu ponto fraco. Eu tenho os meus pontos fracos. Você tem os teus, né? Todos têm os seus. E de grande parte da população, o ponto fraco era naquelas cenas, daqueles sujeitos bem-sucedidos, saudáveis, extremamente saudáveis, montados em cavalos, geralmente, né? Sendo admirados. Isso é o que? Caminho ao que o homem parece direito. E Satanás faz parecer que é a coisa mais sábia de tudo que pode ser fazer, né?
Ou seja, você é atraído, aquilo é tão legal, tão bom, tão interessante, etc., que você não consegue perceber que lá adiante, esse é exatamente o caminho da morte. Né? Vamos dar outro exemplo. Outro exemplo. Motocicleta. Eu não vou condenar motocicleta aqui. Nem uma cilindrada, nem nada. Já tive moto, não quero ter mais, acho muito perigoso. Mas não tem nada errado em ter moto e andar de moto. Mas o que tem de errado é subir nessa moto e andar em altíssima velocidade. Ainda mais as madrugadas afora. E isso é prazeroso. Convenhamos. A alta velocidade, é aquele vento passando e as pessoas olhando, se admirando, outros dizendo esse cara é louco, etc. E tal. Isso é prazeroso. É muito prazeroso. Para mim já não é mais, mas para muitos é. Então Satanás sabe o que as pessoas gostam. E não tem engano, nem eu devo me enganar. Se eu já não caio mais na tentação da moto, ou se eu nunca iria cair mesmo na tentação do cigarro, ele para mim arruma outras coisas. Né? Eu sei quais são os meus pontos fracos, alguns eu sei. Então, aqui o que o Paulo escreveu está muito interessante. Vemos como em espelho, obscuramente, naqueles tempos, tem que entender o espelho daquela época, né? Que é um espelho feito de metal, né? De cobre, polido, etc. Então você olhava ali, você via. Hoje os espelhos são fiéis, né? São alta definição, né? Naquele tempo não tinha filmadora, por exemplo. Hoje tem, essa filmadora aqui é Full HD. Então vemos que obscuramente, né? Naquele espelho daquele tempo dava para ver um foco ali, mais ou menos uma imagem que era o teu rosto, mas sem boa definição. Mas nós iremos ver um dia de modo correto. Mas o que ele está querendo dizer? As coisas que a gente vê, que a gente percebe por aí, a gente vê tudo errado. A gente pensa, vê uma coisa e pensa bem outra. A gente interpreta de outra maneira. A gente distorce. Os outros distorcem para nós. A propaganda distorce. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Hoje eu estou contando a dar exemplos. Dias atrás, eu entrei na internet para ver sobre bomba de encher ar de pneu de bicicleta. Então eu quero comprar uma pequenininha, né, para levar junto. Nós somos ciclistas, o nosso esporte é para ter saúde, né? E dei uma olhada. Bom, agora cada vez que eu abro a internet num lugar em certo lugar, parece que todo mundo descobriu que eu quero comprar bomba de bicicleta. E aparece lá. E quantas dessas ofertas são, desculpem o que eu vou dizer, pura porcaria. Produto que vai durar eu olhei um produto lá que eu gostei, barato, 20 e poucos reais. A gente pisa assim, ele tem uma bomba, vai pisando assim e vai enchendo. Tem o ponteiro ali que marca quantas libras, etc, essas coisas todas. Achei muito barato. Aí desconfiei. Fui olhar em algumas páginas de denúncia. Dura 2, 3 vezes só e já estragou. Bom, isso é o que Satanás... É bonito, Satanás oferece, é bonito. É elegante, parece que funciona, parece que resolve todos os teus problemas. Você vai ser feliz. É muito interessante, é atraente. Você não iria querer coisa mais interessante do que isso. Mas de um momento em diante você está doente. Ou você está cansado, ou o teu corpo está esgotado. Eu tenho mais um exemplo agora, me surgiu outro. Um vizinho meu, morava aqui perto, mora ainda na cidade. É uma pessoa que se drogava, usou muita droga durante um tempo, né? Hoje ele tem uns quase 50 anos. Ele está aposentado pelo governo, pouco menos que o salário mínimo, ele não pode trabalhar, não pode se baixar.
ele não pode caminhar muito rápido, ele tem que tomar um coquetel de medicamentos, senão ele desmaia. Ele tem problema no cérebro, o organismo dele é um problema. Isso é o que a lição está tratando aqui. Você vai receber não o que está vendo. Né? O que você vai receber não é o que está vendo. Satanás promete uma coisa, você vai receber outra. E Deus, inclusive esse título dá para aplicar a Deus. O que Deus está oferecendo, você não consegue imaginar, é muito mais. Então, é boa essa, gostei, agora gostei dessa aqui. O que Satanás está oferecendo é muito menos do que você está vendo. O que você vai receber é uma droga, né? É sofrimento, é morte. E o que Deus está oferecendo é muito mais do que você está vendo. Então, nem num nem outro você recebe o que está vendo, né? O que Deus está oferecendo, você está imaginando só. E não consegue imaginar quão delicioso é. Então, esse título se aplica a tanto um quanto a outro. Legal isso, gostei. Então, só que o que Deus oferece é tão superior ao que se pode imaginar, que vai ser algo que quando nós formos ver, nós vamos nos espantar, vamos ficar assim radiantes. Eu não consigo sequer imaginar a reação que vamos ter, né? Então vamos seguindo adiante. A certeza do insensato, né? Insensato vamos traduzir também por bobo, ou mais adiante nós vamos ver ingênuo. Aliás, está aqui mesmo. O insensato, ele pensa que sabe, ele acha que pode, ele acha que é total, né? Esse é o insensato. Ou seja, também dá para traduzir por soberbo, orgulhoso ou arrogante. Ele se acha sempre muito mais do que é capaz. E às vezes ele é muito capaz, mas ele se acha mais ainda, né? Ele sempre está muito acima do seu nível de incompetência. Essa também gostei, ficou bonita essa, né? Está acima. Então ele erra, certo? Porque ele é audaz, né? Então ele se joga, ele planeja fazer coisas acima do que ele pode e daí ele cai. Ele acredita em coisas que ele acha, que ele explica e que ele acha que é assim mesmo. Aqui diz, eu gostei do que a lição escreveu aqui. Está no terceiro parágrafo, logo na terceira linha do terceiro parágrafo. Esse aí já perdeu a capacidade de pensar de maneira crítica a respeito do que ouve e dar crédito a toda a palavra. Isso aqui eu até me assustei que está escrito aqui, porque entre nós falar em pensamento crítico é quase que uma blasfêmia, né? Mas isso é uma realidade, nós temos que saber distinguir o que é pensamento crítico, capacidade crítica. É saber distinguir o correto do incorreto, o bom do mal. O que vai dar o que hoje parece bom, mas lá adiante vai ser ruim, tem que saber distinguir isso é capacidade crítica, né? Ou capacidade de avaliação, né? Eu sou contra o criticismo, falar mal dos outros, falar mal desse, daquele, pejorativamente, etc. Isso não é capacidade crítica. Isso é outra coisa, isso é maldade. Mas nós temos que ser sensatos, ou vamos dizer assim, sábios. O sensato é o sábio, né? Então, o insensato, ele é impulsivo, ele está aqui escrito aqui, oprime os outros, né? Ele é intolerante para com os outros, etc. Por exemplo, aquele que está aprendendo, não sabe fazer direito. Vamos supor assim, está aprendendo a dirigir um automóvel, não sabe, etc. Tu também não sabe nada. Não, o sábio, ele vai ensinar, tem um pouco de paciência, etc. Mas de menos dia ele aprende também, todos aprendem. Então nós temos que cuidar para não cair nessa ingenuidade, que acredita em tudo, né? Acredita em tudo que é coisa, né? Vamos estudar um pouquinho aqui sobre o temor dos sábios. O que leva os sábios a temerem? Bom, em primeiro lugar, o que é temer? Vamos recapitular de novo essa frase aqui. Temer a Deus
não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. É ter um bom relacionamento, um relacionamento de dignidade com Deus, né? Então, o temor a Deus se aprende pela reflexão, fazendo perguntas, pensando sobre isso e buscando aprender com Ele, com aquilo que está escrito na Bíblia, no Espírito de Profecia, né? Por meio, uma das maneiras muito boas, excelentes de aprender é estudar a lição da escola sabatina. Excelente maneira. É dialogar com os outros, é trocar ideias, etc. Para isso nós temos os 35 minutos, que eu acho pouco, por semana, na escola sabatina, né? Para trocar ideias. Nós temos que ir lá para trocar ideias, fazer perguntas, trazer contribuições, etc. Não chegar lá e ficar sentado lá, ouvindo alguém, né, que o ensine. Isso é uma postura passiva. E os passivos bem pouco aprendem. É confiar em Deus e obedecer os 10 mandamentos, né? Com isso se aprende, se cresce e se conhece a Deus. E conhecer a Deus é conhecer aquele que vê tudo. Estou na parte de terça-feira, aquele que vê tudo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, toda parte. Ou seja, eu gostei aqui, ó, a capacidade que Deus tem de enxergar bem o bem e o mal, não importa onde estejam, Ele sempre enxerga. Isso me dá uma certa certeza absoluta. Ou seja, esse é um rei mesmo, esse entende. Ele sabe tudo o que se passa, não precisa estar perguntando só o que o fulano está dizendo lá. Não, ele sabe. E ele é amor. Então junta essas duas coisas, a capacidade de Deus, sua capacidade infinita, com amor. Gente, isso é impressionante, né? Já pensou, tenta imaginar uma coisa dessa, assim um rei aqui nessa terra, né? Um presidente, um governador, um prefeito, que saiba tudo que se passa, ninguém consegue passar a perna nele, ninguém consegue enganar ele, né? Mas ele é bom, ele é correto, é honesto, é bem intencionado, tudo que ele faz é para o bem, não para para levar vantagem para si. Esse é Deus. Existe alguém assim? Só Ele, só Deus, né? Bom, então aqui essa sequência para mim foi fantástica. Olha só, a alegria do Senhor. Eu preferia dizer alegria no Senhor, né? Com esse Deus, com a direção desse Deus, gente, eu me sinto seguro. E se eu estou seguro e sei que o futuro é bom, eu tenho esperança, essa esperança é certa, eu posso confiar nessa esperança. Já que antes de se cumprirem as promessas de Deus, eu já me sinto bem mais feliz. Eu estou tranquilo, né? É aquela aposentadoria da eternidade. Que você tem certeza, olha, não me preocupo com o futuro eterno. Não é? Conhecer pessoalmente a Deus é ter essa certeza. Isso é legal, eu gosto muito disso. Essas partes de Deus que me impressionam. Como é que a gente pode confiar tanto? 100%. Então não precisa, cuidado, porque Ele é bom, mas Ele tem uma coisinha lá que se você mexer naquela coisinha, Ele te massacra. Não é isso. Deus não tem nada que te massacra. Porque foi esse Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Nesse planetazinho escuro, no profundo desse universo. Não é? Então esse Deus é soberano. Um Deus assim, eu quero que seja meu líder. Eu já tenho Ele como líder. Eu quero que seja sempre meu líder. Eu quero ser súdito num reino onde não tenha outro reino enfiado no meio, querendo me passar a perna, querendo me derrubar, querendo me fazer mal, etc. Que é o caso nesse mundo aqui, não é? Não. Eu quero esse Deus. Né? Eu quero que Ele seja o meu soberano. Eu posso planejar, como está aqui. Eu posso fazer planos, etc. Mas esses planos só levarão a um bom caminho se eu estiver com Deus e Ele estiver me orientando. Porque a capacidade de Deus de ver o futuro por toda a eternidade é 100%. A minha capacidade de ver para frente, etc. não é 0%. Mas não chega a 100%. Não sei se chega a 2%. Por exemplo, amanhã, hoje é sábado, já decidimos, desde ontem, nós vamos fazer uma viagem de bicicleta, vamos nos exercitar durante 80 quilômetros, né? E assim, só vai sair se não chover.
E a previsão é que não chova, né, etc. Tal. Então, eu tenho alguma certeza de que vai sair, né? Agora Deus sabe se sai ou não sai. Então, para fazer isso é um plano. Para fazer isso, eu tenho que fazer com Deus. Para não dar um acidente, para que a gente colha boa saúde mesmo, colher uma amizade, né? Vão pessoas que não são da igreja, a gente faça amizade com essas pessoas, a gente dê um bom testemunho, passe uma boa impressão, né? Então, os nossos planos têm que estar sujeitos a esse poder de Deus. Daí a coisa vai. Não quero dizer aqui que nunca mais nada não vai dar certo, que tudo vai dar sempre certo. A gente parece que precisa, que de vez em quando dê um tropeção, que a gente caia para que, opa, eu preciso mesmo de Deus. Ou então para fortalecer, etc. Deixa Deus administrar essas questões. Esses pequenos tombos, ou maiores tombos, etc. E que desta maneira Deus nos fortaleça. Porque um dia, tchau, para todos os tombos. Quando Jesus voltar, daí ele vai dizer assim, bom, passou. De agora em diante, nunca mais. Preocupação com morte, preocupação com doença, com dor no joelho, com dor de cabeça, nunca mais. Saudades. Esse é o Deus, o sábio. Quero ser um pouco mais sábio junto com Ele. E você também quer, eu sei disso. Ah, Santíssimo Deus, quão grande és Tu. Transforma-nos segundo a Tua sabedoria. Que nós tenhamos cada vez mais desta sabedoria para que possamos nos ligar a Ti e que a nossa vida seja de acordo com aquilo que Tu desejas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, minha gente boa, já estou estudando. A próxima lição vai ser como lidar com as contendas. Fiz questão de chamar a atenção aqui porque brigas, né, desentendimentos, esse é a coisa mais comum e o que mais vende aqui na Terra. Vamos estudar bem, certo? Tchau.